Vamos lá, o canal do Márcio Rolim, novamente, um dos nossos canais mais reagidos aqui, né? Oração da madrugada, na verdade, serve pra outra coisa. Pra quê? Vamos ver aqui, ó. Essa é uma fraqueza da mulher. Ela sempre quer ter mais. Eu não me contento só em ter qualidades normais de uma mulher, eu quero mais. E isso é a ideologia dos mundos atuais. Uma mulher que quer mais. Eu vou até usar a palavra que vocês já escutaram muito. Ó, pra você que não sabe, esse daí é o Frei Gilson, que é um cara que tá super em alta agora, porque ele faz uma live de madrugada aí e tá botando milhões e milhões de pessoas na live dele. E aí, não conheço ele, mas eu sei que teve uma polêmica com ele aí e a gente vai ver o que o Márcio fala sobre isso aí. Empoderamento. Quem é o famigerado Frei Gilson, que tem 38 anos? É um religioso que reúne mais de 1 milhão de católicos às 4 da manhã para fazer lives nas redes sociais. Ele é um Pô, vou te falar, mano, se você é católico, tá acordando às 4 da manhã pra fazer live, ou você é idoso, ou você é muito jovem, você não tá com muita coisa pra fazer não, hein? Sinto muito, mas essa é a minha opinião. fenômeno. Ele tem mais de 7 milhões de inscritos só no YouTube, imagina as outras redes, e ele usa a Porra, é internet coisa para pra difundir cacete. mensagens supostamente de fé. Ele é integrante da congregação Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. O Frei Gilson também lidera um grupo musical Som do Monte, que poderia ser chamado de Som da Morte, né? Que reúne leigos e Isso, cara. Ou, inclusive, você que tá chegando aqui agora no canal, já se inscreveu? Não? Então vou dar o tempo aí pra você se inscrever, que você tá dando mole, eu vou te dar essa oportunidade de você parar de dar esse mole, vai lá. Foi? Show de bola. Agora você faz parte do grupo seleto de pessoas que assistem aos melhores vídeos de react que tem no YouTube. religiosos para evangelizar através da música. As suas lives, as de oração da madrugada, elas começaram na pandemia e se tornaram fixas após perceber que juntavam aglomerados gigantes de pessoas às 3, 4 da manhã. Para quem não sabe, de fato, ele é um extremista bolsonarista ligado a Brasil Paralelo. Sim, é a Brasil Mas que pastor e que padre hoje em dia não é bolsonarista, né? É que são Brasil raros. Paralelo, que patrocina e produz os vídeos deste Frei, e é essa empresa que é conhecida por criar as maiores fake news da história desse país, que primeiro tomou aí as igrejas evangélicas, e agora o plano é tomar as igrejas católicas e usarem a favor do bolsonarismo. Entretanto, os internautas têm resgatado cada vez mais declarações polêmicas feitas pelo Frei, que nós vamos ver aqui se a gente conseguir tiver estômago para isso, como por exemplo essa que ele fez sobre mulheres, sobre LGBTs, sobre aborto, sobre crianças, sobre todo tipo de absurdo que vocês imaginarem. Se preparem. Isso aí, mano. Vamos ver então. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolinho, o Cordeiro do Sacrifício, as tábuas da Arca de Noé, a cobra que deu uma maçã a Eva, Cara, as introduções do Márcio são o maravilhosas. anjo caído deste canal, onde falamos sobre tudo que nos convém. Você não segue, né, amor? Você não tá seguindo o que eu tô vendo aqui. Cadê seu Ah, eu dedo aqui? Um sigo, hein? milionésimo de segundo pra você meter o dedo e seguir a gente nesse botão aqui. Então segue o canal porque tem vídeo todos os dias de segunda a domingo. Aqui debaixo tem um Pix e um Apoia-se pra você mandar uma graninha pra gente. Ajuda demais a gente a fazer vídeo todos os dias. Então manda aí esse aquezinho, esse mato, que a gente fica muito feliz. E vamos de treta de padre pra vocês não dizerem que eu só falo mal de pastor. E o primeiro vídeo que viralizou foi esse. Ela nasceu para auxiliar o homem. Os dois não podem viver em guerra. Os dois precisarão viver em harmonia. Você não nasceu para guerrear com homens. Você nasceu para ser uma auxiliar dos homens. Quantas mulheres que veem os homens como inimigos? Por exemplo, uma frase comum que você talvez ouviu da sua avó, que talvez você ouviu do seu pai: homem nenhum presta. Talvez já saiu isso da sua boca. Vou nem pedir para levantar a mão quem já falou isso. Você não nasceu para viver em oposição com os homens. Culto cheio de mulheres. Cheio de mulheres. Algumas assim desconfiadíssimas. Uma mulher, ela não tem dignidade pelo aquilo que ela faz. Ah, ela tem que ser engenheira, ela tem que ser arquiteta, ela tem que ter uma profissão. Não, você não é especial pelo que você faz. Você não é digna, você não tem dignidade por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é, imagem e semelhança do Criador. Vocês lembram qual Cara, assim, nesse pequeníssimo recorte, ele não tá falando nada que a gente não ouça, inclusive, em igrejas evangélicas, tá? É simples assim. Pode ser um absurdo? É um absurdo. Eu acho que a mulher, ela
Farda, eu acho que ser humano em geral faz da vida o que bem quiser, sabe? Homem, mulher, não importa. Se você quer se identificar como Therian, não me interessa, sacou? Você faz da tua vida o que você quiser. Mas esse discurso de que o homem é a cabeça da casa, que a mulher deve ser submissa ao seu marido, que a mulher que eu já escutei também, o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço, porque é o pescoço que sustenta a cabeça e tal. Esse discurso não é só da igreja católica, esse discurso é da igreja evangélica também, entendeu? Então, assim, nesse recorte, ele não tá falando nenhuma novidade, nada que a gente não tenha escutado em uma igreja, seja ela qual for. Qual foi o pastor que disse que mulheres não precisavam fazer curso superior, que só quem precisava frequentar a faculdade Isso é eram seus ridículo. maridos? Vocês lembram que no palco da igreja, no púlpito, ele disse que as filhas deles não iriam pra faculdade, só seus maridos iriam. E elas constrangidas lá atrás, ouvindo e aceitando tudo. É exatamente isso que esse Frei tá repetindo aqui. Porque o que o mundo tem pregado para vocês, mulheres? Que para você seria importante, você tem que ser uma excelente profissional. Aliás, você não pode nem ser dona de casa, porque ser dona de casa é algo rebaixado. Você precisa estar no mercado de trabalho, você precisa ser uma profissional competente para você ter valor para este mundo. E Deus está dizendo para você, mulher, desde agora, para você ser especial para mim, para você ser digna de mim, você não precisa fazer nada, você já é especial. Óbvio que a coisa não ia parar por aí, porque quem fala uma coisa dessa fala várias outras coisas, né? A galera não ia deixar de achar. Porque Cara, talvez esse seja o menor absurdo que ele vai falando nesse vídeo que o Márcio compilou, tá? alguém que defende esse tipo de posição medieval para mulheres, naturalmente, não vai defender a existência e a vida de pessoas LGBTs. Vamos lá para o show de horrores. Coloque 2 homens numa ilha e volte lá depois de 10 anos. Esse argumento, né? Coloque Aí ele vai falar que não teve crescimento populacional porque duas pessoas do mesmo sexo não reproduzem. Quer apostar? 2 homens juntos e volte lá para ver o que vai ter. Nada, não vai ter filhos. Para ver o que Eu tô bem em acontece. cima do 10 Márcio anos, aqui. quando você voltar, você vai ver o que lá? 2 homens. Tá numa ilha, coloque um homem e uma mulher. Volte depois de 10 anos. Pode ser que não haja nada, tá? Pode ser que você volte depois Pode de 10 ser. anos e não tenha nada. Pode voltar e já ter uma cidade lá. Então a gente vai entendendo então que só assim que uma sociedade é construída. Ou seja, ele está aqui condenando os relacionamentos homoafetivos que não fazem filho. É por isso, né? Porque o mundo não evoluiu, a ciência não evoluiu, você não pode adotar as crianças que esse tipo de gente que é heterossexual abandona. Então nós vamos entendendo que a família é a base de uma sociedade, que sem Sim, família é uma base de uma sociedade, mas a família é construída pelas pessoas que nela estão. Seja quem for, 2 homens, 2 mulheres, um homem ou uma mulher. Sei lá, tem gente que considera até o cachorro como parte da família, velho. Família é construída por quem tá nela, independente de quem ou o que seja. um homem, uma mulher, sem o casamento, não existe sociedade. Não, a base de uma sociedade é a distribuição de renda. Quando você Mas não tem casamento LGBT também, gente? Tem família e tem casamento LGBT. Sabe, eu acho que o problema de algumas pessoas que frequentam a igreja é o fato de você não deixar as pessoas viver a própria vida, sacou? Deixa os outros, cara. você distribui a renda e todas as pessoas têm os mesmos acessos a saneamento básico, educação, internet, alimento e saúde, o básico, você tem um pilar social. É isso que é a base da sociedade. A forma como as pessoas congregam suas famílias não tem nada a ver com a base da sociedade. A base da sociedade não Exatamente. está relacionada com a maneira como as pessoas socializam e sexualizam seus corpos e suas existências. Ter filho não tem nada a ver, não está relacionado com a base social. A base social, a ideia de sociedade significa construir populações ao redor de um recurso natural que te possibilite viver, sobreviver, como por exemplo, rios e terras férteis. A partir daí você pega o produto disso e distribui de forma igualitária para todas as pessoas que fazem parte daquela população. Aquela população se comunica através de um idioma e existe uma fronteira para aquela população. A outra população pode se comunicar com outro idioma, pode fazer um outro tipo de agricultura, pode extrair um outro tipo de recurso natural e aquilo vai ser dividido de outra forma. De que forma? De uma forma completamente errônea, em que uns acumulam mais e outros acumulam menos. Chama capitalismo. Essas são as bases de uma sociedade. Agora, a forma como as pessoas se relacionam sexualmente está longe de pertencer a qualquer base social, porque elas Entendeu? Aprendeu? Se ligou, mano? Resumindo, vive tua vida e deixa os outros, porra. Viver em sociedade não é só homem e mulher que pode fazer filho, por isso a sociedade é construída, não, ô queridão.
podem ter as suas orientações, elas podem ter o filho do primo, podem herdar os filhos, podem adotar os filhos, elas podem não querer ter filhos. Ainda assim, as sociedades não serão extintas se diversos Exatamente. casais homossexuais ou até casais heterossexuais não tiverem filhos. Isso aqui é estupidez e doutrinação. Sem casamento não existe um povo. Sem essa base não existe humanidade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Não existe humanidade, ou seja, nós estamos sendo Cara, quer enfiar o casamento goela abaixo dos outros mesmo, filho. desumanizados por esse Frei careca, cínico e desonesto. É preconceito. Calma, Márcio. Calma, Márcio. Calma que ainda tem mais, pelo menos aí, mais quase 15 minutos de vídeo ainda. Calma, Márcio. Porra. É só a verdade. Sim, é preconceito e não é verdade. Não tem nada de verdade nisso. Tem um pessoal que usa a liberdade religiosa, no caso, né? Pra colocar na Bíblia ou na prática religiosa que ela professa os seus preconceitos, cara. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque assim, o que ele tá falando ali é a opinião dele, não é o que tá na Bíblia. Com certeza não é. E vou te falar, é que é uma pessoa que estudou Bíblia há muito tempo, mano. Não tá na Bíblia. Não tá. Então assim, existe o que ele acredita e existe o que tá na Bíblia que o cargo dele enquanto padre diz que ele tem que passar para os fiéis. O cara mistura tudo e caso você fale alguma coisa, tipo, se você só fala assim, eu não tô falando nem de caso de processo, eu tô falando assim, eu não achei maneiro, eu não gostei do que ele falou. Meu irmão, você vai tomar um hate porque você é contra a liberdade religiosa, que tu não tem noção. Sacou? Eu vou te falar, se você pegar todas as religiões, todas, catolicismo, cristianismo, sei lá, os evangélicos da Testemunha de Jeová até a Igreja da Parede Preta, o budismo, o que seja, mano. Sabe, os caras, tudo que eles pregam no papel, né, ali o que tá escrito ali do que a religião dele deve fazer, é o amor. Só que quando quando você fala assim pro cara, pô, lê aí, interpreta e age de acordo, o cara entende que é amor só aquilo que ele gosta, só aquilo que ele quer e só aquilo que ele vive na vida dele, entendeu? E aí aparecem uns caras desse aí, brother. Casamento homoafetivo. A igreja tem que permitir o casamento homoafetivo. Qual é a tua opinião sobre isso? Primeiro que a igreja não tem que permitir o casamento homoafetivo, porque a acho gente que não não. tá atrás disso, tá? O que a gente estava atrás, a gente já tem, que se chama lei, união estável, se chama casamento no cartório, ou seja, você tem um direito. A maioria das pessoas hoje em dia nem quer mais casar na igreja, brother. Imagina um pessoal que foi, tipo, humilhado a vida inteira pela igreja, sacou? Séculos e séculos aí de sendo escorraçado pela igreja. Aí tu acha que é agora que os caras têm uma lei que permite que eles só vão lá no cartório, assinam um papel e tá casado, pode alugar um salãozinho, fazer uma cerimônia maneira. Tu acha que eles querem entrar numa Direito igreja? de herdar, você tem o direito de usar o plano de saúde, a carteirinha do SESC, entre outros benefícios, tá? É isso que a gente tava. A igreja, cagamos! Quem tá preocupado com a igreja Acredito aceitar nisso. casamento? Ninguém quer casar na igreja, só bicha cafona que quer entrar numa igreja com um buquê, uma roupa horrorosa, pra se casar ali, pra receber uma bênção de pessoas que nos odeiam, que essas pessoas têm ódio da gente. Ninguém quer isso, Exatamente, nem cara. existe essa luta por se casar na igreja. Isso aqui é tiraram do Coisa que tem que mudar, Vilela, é a opinião de Frei Gilson, não é a opinião de Papa. Qual é a verdade que a igreja defende? Ela não pode abrir mão. Vem a padres, saem padres, vem Papa, morre Papa, e a igreja não pode renunciar uma verdade. Você que tem o Catecismo da Igreja Católica 2357. A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que têm atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. Olha que bonito, Vilela. Apoiando-se na Sagrada Escritura, cara. que é a base da igreja, e os apresenta como depravações graves. Então a Bíblia
Bíblia diz que é uma depravação grave. Onde é que está escrito na Bíblia que é uma depravação grave? Simples, está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 24 a 27. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura em vez do Criador. Eu adoro que eles usam esse livro da Idade do Bronze com escrituras do Antigo Testamento que só é conveniente para a vida deles, só é conveniente para a cabeça deles, para a ideia deles. Porque é proibido comer marisco, é proibido tirar a barba, inclusive esse Frei tá barbeado, acho até que ele raspou o resto de cabelo que ele tinha na cabeça dele, mas só é conveniente essa falácia, esse blá 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 furado, quando é para atacar gay e sapatão e travesti. Deus os entregou a paixões vergonhosas. Suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, Amém, deixando no uso natural da mulher, arderam em desejo uns para com os outros, tendo homens com homens a torpeza, recebendo em seus corpos paga devido ao seu desvario. o que os apóstolos falavam sobre o assunto? Sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. Não tem essa fala. Apóstolos não falam sobre atos de homossexualidade, ainda que falassem, gente. Eu também acho que não falaram, não, mano. Vocês realmente vão considerar a fala de alguém que há 2000 anos atrás, se é que existiu, compreendia uma ideia de homossexualidade, sendo que antes de 2000 anos, na Grécia Antiga, os egípcios, todos eles já tinham os seus relacionamentos homossexuais, que era completamente normalizado. E aí, como a gente não estava muito ligado nesse rolê, a gente estava muito sabendo que estava sendo feita uma coisa por trás dos panos, há muito tempo estava sendo feito e a gente não estava vendo, adivinha que vem defender quando ele levou o Exposed? Aquele que mais odeia os LGBTs, em especial as mulheres trans, né? Que ele odeia muito, ele tem muita raiva, veio defender o Frei. Dá uma olhadinha. Pessoal, recentemente aí saiu em Porra, esse moleque também, ele não se cansa, né, brother? diversos canais de notícias uma live de oração às 4 horas da manhã feita pelo Frei Gilson, atingiu mais de 1 milhão de pessoas simultâneo. E daí, obviamente, sem nenhuma surpresa, e vocês também não precisam ficar surpresos com isso, começaram os diversos ataques, né? E pra quem é cristão, isso é nada mais do que algo natural. Você ser atacado, enfim, por seguir a Cristo. É óbvio. Nicolas, não, senhor. Não. Vocês não... Vamos lá. Cristãos não são atacados por seguir a Cristo. Negativo. Conheço um monte de cristão que segue a Cristo muito mais do que gente que vai pra igreja, dá dízimo, faz oferta, campanha, o cacete a quatro. Não, senhor. Não mete essa não, que tu tá metendo louco. Algumas pessoas que frequentam igreja e que eu nem digo que são cristãs, porque tudo que Jesus prega, os caras rasga, são atacados, são expostos na internet por conta dos seus preconceitos. Usam a palavra de Deus para disseminar os seus preconceitos. E aí baixa qualquer texto na Bíblia fora de contexto para dizer, tá vendo? Tá na Bíblia aqui o que eu tô falando. E se você discorda, se você me processa, se você me ataca, se você me expõe como alguém preconceituoso, é intolerância religiosa. É exatamente isso, meu parceiro. Então não se ataca cristãos por serem cristãos. Pelo menos não no Brasil. Eu não vou dizer que no mundo inteiro não é assim, porque eu conheço missionários, sim, que tem muita dificuldade, ou conhecia, né, porque já não estou na igreja há muito tempo, mas conhecia e ouvi e vi histórias de muitos e muitos missionários que foram para países de países árabes, principalmente, que, cara, para o cara pregar ali era uma dificuldade do cacete, sofrer preconceito sim por estar pregando a palavra. Agora, no Brasil, no meu círculo, no Rio de Janeiro pelo menos, quando eu ouço alguém falar mal de um cristão, não é pelo fato de ser cristão, é pelo fato de dizer eu sou cristão, eu sigo os passos de Cristo, e pelas costas fica fazendo merda, pelas costas fica sendo preconceituoso, pelas costas não faz absolutamente nada que o cara que ele diz seguir fez ou disse pra fazer. Então assim, não vem com esse papinho de é só porque nós somos que nós... Não. É pelas atitudes e não pelo que vocês são.
que, por ser católico e eu ser evangélico, nós temos nossas divergências teológicas. O conheci pessoalmente, mas assim, uma pessoa extraordinária. E é inacreditável. Ele é extraordinário porque ele é bolsonarista e porque ele defendeu o golpe. Nós vamos ver aqui. Como tem pessoas, por exemplo, que fazem esse tipo aqui de acordar cedo pra lavar uma calçada, estudar eu ir correr no parque, ninguém quer. Aí morre burro, sedentário com a casa cebosa e a culpa é do capeta ou do Lula. Quem fez esse comentário foi o Helder Maldonado. Caralho. Foda, né? Os caras são foda. Do Galãs Feios. Esse careca é pradeco vinculado ao Brasil Paralelo. Compreenderam o sucesso? Quão deteriorado e podre tem que ser a alma de uma pessoa pra poder ficar reclamando de pessoas que estão rezando às 4 horas da manhã? Então, deteriorado e podre é Não, assim, eu jamais reclamaria de alguém que reza às 4 horas da manhã, cara. Minha avó era uma senhorinha que era da igreja presbiteriana e tinha lá uns períodos do ano que ela acordava às 3 horas da manhã pra fazer a oração dela, entendeu? Que tinha lá uma ação na igreja que, sei lá, eu não entendo muito bem essas paradas porque era do grupo dela lá que chamava SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. É isso mesmo. Ela fazia parte dessa SAF e tinha os períodos do ano lá que elas tinham, tipo, uma parada de orar 3 horas da manhã, orar 2 horas da manhã, de madrugada e tal, não sei o quê. Ou durante o dia, sei lá, 2 horas da tarde, fazer uma corrente de oração. E minha avó parava tudo pra orar. Então, assim, nada contra, irmão. Ora 3 horas da manhã, ora 4 horas da manhã, ora o dia inteiro, fica 24 horas orando. Não, a mim, não interessa. A mim não interessa. Eu acho que, se você acorda 4 horas da manhã sem precisar pra poder ver live do Pablo Marçal, do outro lá que é coach, é que eu sei o nome de uma porrada, mas não vou falar porque não são tão conhecidos assim, mas tem o Clube das 6 e não sei quanto, Clube das 5 e tanto, Clube... Meu irmão, qualquer um desses caras, ou seja o Frei Gilson, o Pastor João, o apóstolo do caramba, não importa. Eu acho que você tá com pouca coisa pra fazer. Eu acho. Eu acho isso. Ou você é aposentado, ou você é muito jovem, ou você não tá trabalhando, irmão. É assim, uma pessoa que acorda às 6 da manhã para sair de casa, para poder pegar o ônibus lotado, para poder chegar no trabalho 2, 3 horas depois, começar o dia às 9 da manhã de trabalho e trabalhando até às 7, 8 horas da noite para voltar para casa, chegar em casa 11 horas da noite, ou para chegar em casa tipo assim, para correr para uma faculdade, para depois chegar em casa quase 1 hora da manhã. Porra, se essa pessoa acorda 4 horas da manhã para ver live, ela podia simplesmente ficar até as 4 horas da manhã, não dormir, fazendo uma coisa que vai, pra mim, vai ser mais construtivo pra vida dela do que assistir live. Seja qual for, pode ser até a minha, irmão. Pode ser até a minha. Enfim, essa é a minha opinião. é uma armação, uma armadilha feita para juntar pessoas, para arrebanhar pessoas às 4 horas da manhã para orar por um golpe, para orar para que a mulher seja submissa, para orar para humilhar e desumanizar homossexuais, para orar para que crianças de 8 anos de idade estupradas não consigam fazer o aborto, como ele vai falar aqui, a gente vai ver. Esse aqui é um dos vídeos mais ridículo. polêmicos do Frei Gilson, porque ele tá pregando sobre política, né? Num momento delicadíssimo que foi a posse do Lula e o ato golpista de 8 de janeiro. Vamos ver esse tipo de loucura. Não permitais, Senhora e Rainha de Nazaré, que os governantes do Brasil abusem do poder que vem de Deus. Tá vendo que tem ali umas bandeiras do Brasil? Isso foi na época, dias antes do golpe. Livrai-nos, Mãe de Deus e nossa, do flagelo da ditadura. Flagelo da ditadura. Quando foi que o Brasil viveu uma ditadura? Ah, foi em 1960. Então, o negócio é que as palavras que eles usam, livrai-nos do flagelo da ditadura, não permite que os governantes abusem do poder de Deus, eles podem dizer que eles estão orando por qualquer governante que seja, até o presente momento.
64, né? Não foi agora em 2022, 23, não, tá? Não tinha ditadura. Mas eles estavam rezando para que o Brasil fosse liberto do flagelo da ditadura. Às 4 da manhã, 1 milhão de pessoas conectadas. Vocês estão entendendo a Não dá armação não, cara, é que tá muita rolando gente. aqui? Através do Brasil Paralelo e da extrema-direita, a maneira como eles estão se articulando. Não permitais, Senhora e Rainha de Nazaré, que os erros da Rússia venham assolar o Brasil, como bem afirmou Nossa Senhora em Fátima. Livrai-nos, Mãe de Deus e nossa, do flagelo do comunismo. Como bem Aí sim, chegamos lá. Porra, meu irmão, os caras também não se ajudam. afirmou Nossa Senhora. Cara, assim, eu nem sei o que o Márcio vai falar agora, mas eu tenho pra mim, né? Como sou eu que tô fazendo o vídeo, eu acredito que vocês estão vendo até agora que vocês querem saber a porra da minha opinião. Mas eu tenho pra mim que igreja não é lugar, filho, de você ter partido político, time de futebol, escola de samba, qualquer coisa que dê pra você torcer pra algum, sei lá, time de basquete favorito, time de futebol, não me importa. Ali, naquele momento onde você está sendo o padre, o pastor, o pai de santo, sei lá, o líder da tua seita religiosa maluca, não me interessa. Naquele momento que você tá ali pregando ou dando a instrução da tua religião, você é só o instrutor da tua religião, ou o padre, ou o pastor, ou o apóstolo, ou que seja lá o que você queira se denominar, ou o pai de santo, sei lá. A partir do momento que você sai daquele templo ali, você pode voltar a ter time de torcer pro Flamengo, torcer pra Beija-Flor, torcer pros Lakers, entendeu? Ser do PT ou ser do Bolsonaro, não importa. Entrou de novo lá, deixa tudo pra fora, mano. Então assim, eu tenho uma certa aversão ao que ele tá fazendo aqui, sacou? Tipo assim, ele é um padre. A única coisa que ele tem que fazer é instruir o povo dele nos preceitos da Igreja Católica. É pregar os preceitos da Igreja Católica. É ouvir as confissões de quem vai lá se confessar com ele. Fim, mano. Não interessa se ele é comunista, se ele é socialista, se ele é trotskista, se ele gosta muito do Marx, se ele não gosta do Karl Marx, se ele gosta muito do Bolsonaro, se ele gosta muito do Lula. Não. Neste momento aqui, desse momento religioso, não interessa pra ninguém, mano. Sacou? Eu acho que os caras estão se confundindo muito nessa parada. Os caras estão misturando as coisas. E pra um lado dá certo. Sacou? Senhora em Fátima. O que diabos Nossa Senhora em Fátima bem afirmou? De onde é que esse frei safado, falsólatra, mentiroso, asqueroso, desonesto tirou de que uma Calma, Márcio. Calma que os caras processam. santa afirmou de que a Rússia sofreu os males do comunismo e que o Brasil ia sofrer também? Em que período da história o Brasil foi comunista? Vocês estão ligados Jamais, no pô, tá perigo maluco. que a gente está vivendo? Da fome e da guerra, Livrai-nos, Mãe Aparecida. dos pecados contra a vida, Quando ele fala dos pecados contra a vida, ele se refere à possibilidade de pessoas com útero, né, mulheres e homens trans, terem a liberdade de realizar um aborto legal. O Frei Gilson, que agora é a aposta do bolsonarismo para desvirtuar a fé católica para a política, ele atacou a luta do movimento negro e disse que quem reclama de racismo é mimimi. Ele atacou pessoas Ah, mas isso aí também não é só ele que fala, não, Márcio. Isso aí tem uma cacetada de gente que eu conheço que fala isso aí, pretas, cara. atacou o movimento e ainda Inclusive gente preta, tá? fez desdém. a gente tem a nossa querida Pretinha aqui. Pretinha, todo mundo chama ela de Pretinha. É um nome que a gente gosta de chamar, carinhosa. E aí é preconceito. É a geração do mimimi, é a geração do dodói. Talvez por causa disso. Asqueroso, né? Dá um refluxo. Cara, de novo, aí eu não sei se eu tô certo ou se eu tô errado, mas assim, a partir do momento que eu tenho um amigo negro e eu chamo ele de negão e ele não se incomoda, a partir do momento que eu tenho um amigo negro e eu chamo ele de negão, ele não se incomoda e fala, brother, não faz isso, não gosto, não quero, isso não é legal, você tá sendo racista. Acabou, irmão. Nunca mais. Me desculpa, me perdoa. Acabou.
É de pessoa pra pessoa. Eu não posso dizer que é mimimi de um porque o outro aceita, velho. Eu não posso julgar os outros pela régua, pela minha régua e nem pela régua de ninguém que eu conheço, sacou? Exemplo. Minha avó, ó, falando da minha avó pra caralho. Minha avó era negra. Qual o apelido que a minha avó ficava uma brincadeira, nossa, eu chamava ela de idosa, de velhinha e tal, e ela me xingava, ela falava, ah, velho é teu passado, tô velho porque eu não morri nova, eu tô velho, mas eu quero ver se tu chega na minha idade. Era uma brincadeira. Como é que eu chegava na minha avó, um abraço, um beijo carinhoso, e falava assim, ô minha nega velha, como é que você tá? Minha avó, se não gostasse, ela falava na tua cara, mano. Não interessa. Jamais teve uma reclamação dela. Porra, sua avó falar uma parada pra você, nunca mais diga isso, brother. Tu nunca mais diga, senão chinelo na boca. A minha avó era assim. Problema nenhum. Agora eu não posso chegar pra uma idosa na rua e falar, ô, minha nega véia. É óbvio que vai ser uma merda, é óbvio que a mulher vai se irritar, é óbvio que e que se ela não se irrite, eu tô sendo escroto, mal educado. Tô falando uma parada pra alguém que eu não tenho intimidade. Tô usando um apelido ou uma coisa que eu falava com a minha avó, que eu tinha intimidade com ela, carinho, amor pra alguém que eu não tenho a menor intimidade, não tem tanto carinho, não tem tanto amor, que vai receber de uma outra forma. E com razão, mano. Então não dá pra eu julgar, porque o meu amigo, a minha amiga, aceita que eu chame de pretinha, outra pessoa na rua, eu vou chamar de pretinha também, porra, é óbvio que vai ser falado como racismo, sacou? É óbvio. É só você não medir a vida dos outros com a tua régua e nem a vida dos outros com a régua de quem você conhece, de quem você tem intimidade, sacou? Isso vem aqui na garganta. E não é mimimi, velho. Não é mimimi, sacou? Eu não acho que é mimimi. Eu não acho. Eu só acho que intimidade, apelido de amigo, de colega, de parente é uma coisa, mano. Só que você não pode sair desse ciclo querendo agir da mesma forma com quem tu não conhece. Aí você está sendo um babaca, sacou? Garganta e a gente tem que engolir. Mas vamos chegar na parte mais delicada dessa história toda. O Frei Gilson colocou milhões de pessoas e recebeu a oração de um padre indiciado pela Polícia Federal na tentativa de um golpe de Estado. Eu vou mostrar essa thread pra vocês. E o Frei Gilson faz essa oração ao vivo. A Amandinha fez essa thread aqui maravilhosa. Atenção. Frei Gilson, promovido pela Brasil Paralelo, que conseguiu colocar 1 milhão de católicos desavisados em uma live, recebeu a oração do golpe do padre indiciado pela Polícia Federal na tentativa de um golpe de Estado para acabar com a democracia. O Frei é a aposta do bolsonarismo para tomar a Igreja Católica. Vamos lá. A gente chega aqui, ó, nisso aqui, ó. A história do envio da oração do golpe incluído pela Polícia Federal no relatório enviado ao STF já é conhecida. Ninguém tinha atentado, porém, para o destinatário da mensagem. No documento, os investigadores mencionaram Gilson da Silva Pupo Azevedo, ou simplesmente Frei Gilson, sem chamar a atenção para o fato de que se trata de um cantor que é celebridade no universo católico brasileiro. Frei Gilson, ligado à renovação carismática, tem mais de 6 milhões, agora 7 milhões, em sua página principal no Instagram e costuma cumprir mensalmente uma intensa agenda de shows pelas várias regiões do país. Olha só o print do... Não, mais uma coisa que os caras não usam que tá na Bíblia, né? Ou, aí eu não sei, aí realmente eu não me lembro se tá na Bíblia não. Mas diz que padre tem que ter voto de pobreza, hein? Aí os caras não querem, né? Os caras querem ter dinheiro, quer ter tudo. Tudo em nome da igreja. A casa que mora é no nome da igreja. O carro que dirige ou que tem motorista é no nome da igreja. Os funcionários que prestam serviço a ele é no nome da igreja. Mas vai cantar, recebe dinheiro. Ou recebe doação em crucifixo. Não recebe. Entendeu? WhatsApp. Segue abaixo uma lista com o nome do ministro da Defesa e outros 16 generais, 4 estrelas, para que todos os brasileiros católicos evangélicos os incluam em suas orações, pedindo para que Deus lhes dê fé, a coragem de salvar o Brasil, lhes ajude a vencer a covardia e os estimule a agir com consciência histórica e não apenas com funcionários públicos de farda. Frei Gilson.
passe apenas para pessoas de estrita confiança. Esse padre da esquerda é o padre indiciado pela Polícia Federal, o Frei Gilson, e o falso padre Christian. Esse Christian nem é padre. Vejam suas atrocidades na fala durante a live que ele fez em Como é que o cara consegue uma batina sem ser padre, mano? Foi uma loja de tempo de fantasia. quaresma. Depois do gado patriotário, vem dizer que ele só prega amor. Olha só. Não pode nem tocar muito nesse assunto, mas tem que falar. Assunto sério. Temos 350 mil pessoas. Escutem o que o Frei vai falar. Há pouco tempo atrás, uma ministra, antes de se aposentar, quis enfiar a goela abaixo, tirar uma criança do ventre de uma criança. Graças a Deus, não deu muito certo. Nós resistimos, muita oração, muita persistência. Graças a Deus, conseguimos barrar um pouco. Ontem, minha gente, ninguém viu nada acontecer, de repente. Olha aí, porque você sabe que no Brasil, em 3 casos já são liberados, tá? Em 3 casos já são liberados. Só que aí ontem, do nada. Cara, eu não sei, os 3 casos que são liberados, aborto é estupro, criança com microcefalia, né? Ou que represente um. Eu não sei se é criança com microcefalia ou com risco de uma doença gravíssima, ou se o que represente um risco de vida para a mãe, alguma coisa assim, ou se os 3 são esses, né? Não sei, realmente não sei. Mas eu sei que em caso de aborto e de doença, que é da criança ter o risco de uma doença grave, tá liberado. O outro realmente eu não sei. Nada aparece a notícia que o Ministério da Saúde progrediu, ou seja, naqueles 3 casos. É porque são casos de estupro. Casos em que garotas foram molestadas, sabe por quem? Por padres. Olha que louco, né? Se você colocar aí no Google. Que isso, rapaz. Que isso, cara. Assim, o cara pode ser contra o aborto? Pode. Ele pode ser contra o aborto, contra a Coca-Cola, contra a TV Globo, contra o que ele quiser, mano. Pode ser a favor também do que ele quiser, sacou? Eu- Saiba você o que você é contra e o que você é a favor, irmão. Tu só não só não enche o saco dos outros, sacou? Se é contra aborto, não faça aborto. Se é contra Coca-Cola, não toma Coca-Cola. Se é contra a Globo, não veja Globo. E deixa os outros viver a própria vida. Mas assim, o cara tá falando a respeito. Eu não sei se ele realmente tá falando, mas assim, teoricamente ele estaria falando sobre caso. Teoricamente, não, supostamente ele estaria falando sobre proibir aborto de um caso onde a pessoa foi violentada por um padre, cara. Porra, ele tinha. Sei lá, acho que qualquer ser humano estaria condenando o padre? E quem não está condenando o padre ou o abusador não é ser humano? É o que eu penso, né? Enfim. O que vai aparecer, a quantidade de padres abusadores que acabam engravidando meninas é monstruosa, é estarrecedora, é desumanizador. São esses os casos onde crianças acabam engravidando porque elas foram abusadas por seus pais, por seus tios, que geralmente são crentes ou católicos, por seus pastores e pelos seus padres. Esses são os homens que lideram. Não só também, né, o Márcio. Eu acho que o abusador, ele é abusador. Não interessa se ele é crente católico, um bandista, candomblessista, bruxo. Não interessa, mano. Sacou? O ponto principal é que ele é criminoso e deve pagar pelo crime que cometeu, sacou? E, sei lá, na minha visão, das piores formas possíveis. Entendeu? Mas a religião da pessoa que comete esse tipo de crime, ou o que ela professa, o que ela é, qual a orientação sexual que ela nasceu, não importa, sacou? Eram a listas de estupradores: pais, irmãos, tios, primos, amigos da família, pastores e padres. Enfim, em 2022, o Frei Gilson chamou os fiéis para fazer uma oração de 7 dias após o Bolsonaro perder as eleições. Bora ver? A nossa nação está passando por um verdadeiro combate. Eu quero fazer uma convocação da nossa nação para 7 dias de oração. 7 dias de oração pela nação. Do dia 24 de outubro a 30 de outubro, eu faço essa convocação para você. Sabe que momento era esse? 7 dias que faltavam para o segundo turno, para as eleições. 7 dias para as eleições. Por que diabos esse Frei resolveu fazer esse ciclo de oração de 7 dias antes das eleições? Não é?
Porque ele queria abençoar o novo presidente. Muito conveniente. Aqui, ó, 7 dias de oração pela nação, de 24 a 30 de outubro. Mais uma do Frei Gilson, lembrando que isso foi no ano de 2022. Qual seria a urgência em chamar tanto a Deus e convidar as pessoas a fazer oração por 7 dias pela nação? Por inelegível vencer as eleições? Ah, me poupe, agora tá explicado o porquê da oração do golpe. Olha, tem muita gente no TikTok falando sobre esse assunto, a gente podia reagir a vários, mas também tem muita gente defendendo ele. E as pessoas que defendem ele não vão aparecer aqui. Eu escolhi um único vídeo pra gente colocar e encerrar esse vídeo, de um cara que é gay, que faz o conteúdo, inclusive ele já apareceu aqui no meu canal. Ele fez uma defesa sobre essa parte da fala homofóbica, que me preocupa muito menos do que todas as outras falas desse Frei, tá? Porque é muito mais escabroso você reunir milhões de pessoas para incitar essas pessoas a dar um golpe de Estado, e muito mais sintomático que a Igreja Católica agora esteja envolvida com a extrema-direita do que o lixo que eles fazem aí diariamente com a gente, porque a gente tá acostumado. A igreja geralmente vai na onda de quem tá ganhando, sacou? Agora tá na moda ser de extrema direita, daqui a pouco vai estar na moda ser só de direita, daqui a pouco vai estar na moda ser de centro, daqui a pouco vai estar na moda ser de esquerda, extrema esquerda, e a igreja vai junto. Com esse tipo de fala. Então, assim, vem de evangélico, vem de padre, vem de pastor. A igreja, seja católica ou evangélica, ela quer arrecadar membros, porque membro traz dinheiro, entendeu? Então, seja lá o que tiver na moda, que tiver mais gente sendo atraída pra igreja, a igreja vai junto. Pastor vem do papo o tempo inteiro, a gente já tá meio encalacrado. Mas olha só o que esse cara diz sobre isso. Então, padre, vamos pensar aqui comigo o que acontece de verdade se você largar um homem e uma mulher numa ilha e voltar 10 anos depois. Vamos supor que eles não sejam estéreis e tenham, sei lá, um filho. É isso. Significa que vai ter um pai, uma mãe e um filho na ilha, correto? O próximo passo para que a tal sociedade comece a se formar é que uma quarta pessoa nasça desses três. Padre, eu te pergunto, você prefere que o filho tenha relações com a mãe ou que o pai e a mãe tenham uma outra filha? E aí Caralho, eu não tinha parado pra pensar nisso não, mano. O exemplo dele é totalmente horrível, velho. Isso, que pra nascer um monte de gente nessa ilha e se formar uma cidade, vai ter que acontecer um outro crime. a partir disso, padre, vamos supor que eles tenham tido padre uma maluco, filha. mané. Mas foi assim que Deus fez o mundo. Ele criou Adão e Adão e Eva tiveram filhos e eles foram transando com os filhos para procriar. Você prefere que o irmão tenha relações com a irmã, Padre ou o pai maluco, com a filha, mano. ou o filho com a mãe? Ou o padre assistiu muito Game of Thrones, ou ele está assistindo a atual temporada de The White Lotus. Na verdade, ele assiste Brasil Paralelo. É o tudo que ele assiste na internet. E Brasil Paralelo tem o seu próprio stream, né, cara? Que eles dizem que tem uma curadoria de filmes que realmente são bons para a família. Só deve ter filme de direita lá. Se a gente colocar um padre Eu duvido, eu aposto meu rim, mano, que eu ainda estou aqui, não vai estar lá. e, sei lá, um coroinha numa ilha. Ou melhor, não precisa ser numa ilha. Eu acho que pode ser no quartinho dos fundos da igreja. E voltar, sei lá, 10 minutos depois. Será que alguma dessas coisas vai acontecer? Padre, ó, a vítima que denunciou é um jovem, coroinha. Aqui de novo, ex-coroinha acusa. Engraçado. Será que isso vai acontecer, padre? Menina, mais um. Aqui, padre é condenado. Olha só, naquela época as vítimas trabalhavam na paróquia como coroinha. Gente, vim aqui também. Aí eu até te pergunto. Cara, eu vou te falar, o silêncio da Igreja Católica a esse respeito é, porra, um grandíssimo absurdo, sacou? Eu sei que é muito falado na internet sobre por que a Igreja Católica não trata o assunto como deveria ser tratado. Mas eu acho que nem a Igreja Evangélica trata o assunto como deveria ser tratado, porque também acontece lá, sacou? Mas eu acho que, tipo, a Igreja Católica são os casos mais... mais... que acontecem há mais tempo, vamos botar assim, que são mais midiáticos e tal. Eu sei que é falado na internet, mas eu acho que ainda é pouco, sacou? Eu acho que ainda é muito pouco falado sobre o silêncio da Igreja Católica nesses casos. Padre, não era o caso de avisar pra esses padres que homem com homem não reproduz, hein? Acho que vocês não avisaram todo mundo, hein? O Bruno é sensacional, né? O Bruno Boer, que é a arroba dele tá bem aí. Pode rezar o terço às 4 da manhã e às 6 chutar um morador de rua pra rua. Cara, o Júlio Lancelotti, ele é um dos caras que realmente faz o trabalho, principalmente com moradores de rua,
que Jesus manda, sacou? Eu não conheço, obviamente. E ele pode ser um ser humano horrível. Pode. Eu não o conheço e ele pode fazer barbaridades? Pode. Mas enquanto o trabalho que é mostrado nas pregações dele, ele realmente, esse recorte que eu consigo ver dele, ele realmente tem ali o meu respeito de certa A forma. gente tem que rezar às 4 da manhã, é bonito. Mas depois, quantos vão pegar o metrô para ir trabalhar, levando a marmita que nesse calor azeda a comida ninguém, filho. e não tem onde comer? Então a gente tem que rezar sim, mas tem que viver o que reza. Não adianta rezar e depois não servir aos mais pobres, aos fracos e aos pequenos. Pode rezar de madrugada, é muito bom. Mas quando for 6 horas da manhã, vai levar um café para o irmão de rua. Vai levar um pão para o irmão de rua, que em muitos abrigos... Ele vai rezar 4 horas da manhã, vai chegar em casa, vai tomar aquele baita café com ovo pochê e depois ele vai dormir pra Os cacete. povos da prefeitura, às 6 horas da manhã, os põem todos na rua outra vez. Essa é a configuração do fascismo nos dias atuais, é como ele consegue se capilarizar. É para vocês verem que essa capilarização, ela está atingindo novas esferas. Até você que nem era tão bolsonarista assim, ou era só um pouquinho, nem era muito, de repente você tá só querendo rezar seu terço 3 da manhã, e aí você abre a sua live com seu padre favorito, e ele tá lá falando para você dar um golpe. Ele tá lá falando para você sustentar uma criança, caso você tenha sido... entre outras coisas absurdas, como orientando as pessoas não ligarem para atos racistas. E aí, você acaba se tornando uma pessoa muito, muito pior, por orientação religiosa. Então você vê como é que a extrema-direita caminha, anda, como é que ela se capilariza. A gente precisa ter muito cuidado, porque a gente tá vivendo um momento muito delicado, que é o momento de eleições. Eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas é muito importante que você se atente para os pequenos detalhes. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Frei Gilson em 2026, filho, vai bombar, você vai ver só. Com esse tipo de gente que tá muito perto da gente, sensivelmente afetando as nossas opiniões e as nossas ideias. Por favor, segue o canal, a gente tem vídeo todos os dias aqui. Às vezes são muito legais, engraçados, às vezes é militância, às vezes é letramento, política, tem de tudo um pouco. Eu não sou especialista em nenhum desses assuntos, mas eu sou um jornalista que está há 10 anos produzindo Eu não sou. conteúdo para a internet e certamente a gente vem aqui trazer sempre aquilo que vai fazer bem coletivamente, sempre pensando numa revolução, sempre pensando que a gente precisa não apenas se defender, mas atacar aquele que está atentando contra as nossas vidas, contra a nossa existência e fazendo com que a gente seja apagado da sociedade. Muito obrigado para você que chegou até aqui o final desse vídeo. Aqui debaixo tem um Pix e tem um Apoia-se para você mandar um dinheirinho pra gente e continuar fazendo vídeos legais todos os dias da semana, porque aqui tem vídeo de segunda a domingo. Bem, Pô, é isso então, rapaziada. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Vocês iriam na live da madrugada do Frei Gilson aí pra poder fazer oração pelo país? Porra, nada que é 4 horas da manhã, conte comigo, parceiro. Eu já durmo tarde pra caralho, 4 horas da manhã, às vezes eu tô indo dormir. Mas é isso, mano. Se você gostou, clica no like. Eu sei que você gostou, então já clica no like aqui. Se você gostou de me ver falando sobre o Padre Gilson, sobre minhas opiniões a respeito de um monte de coisa. Gostou, não gostou? Então já clica no like logo que vale a pena. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto. Se inscreve aqui no canal. Se você não se inscreveu lá quando eu te dei tempo, tá, se inscreve agora, vai, dessa vez passa. Valeu, tamo junto. É nóis, rapaziada.